Meus irmãos, é com alegria que eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 19, dando sequência à exposição dos 10 mandamentos, tendo como introdução esse capítulo 19, que nos fornece o contexto histórico, a base histórica para os 10 mandamentos. Êxodo, capítulo 19, versículo 9 ao 15. A nossa segunda mensagem nesse capítulo. Êxodo, capítulo 19, versículo 9 ao 15. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de, junto com os meus irmãos, estar meditando, ó Deus, na Tua palavra. Ó Pai, que esta série que nós estamos pregando sobre os 10 mandamentos, ela possa estar mudando a nossa vida. Sobretudo, meu Pai, neste momento que nós estamos contemplando essa solenidade de entrega da lei, que nós possamos ver aqui, Senhor, a Tua grandeza, a Tua soberania, a Tua majestade, e que nós possamos ver também, Senhor, o grande desafio que temos à nossa frente. Ó Pai, continua falando os nossos corações nessa noite, assim como o Senhor nos falou no domingo passado. Que estes princípios, Senhor, estejam mudando a vida da Igreja Presbiteriana do Pirangi, a minha vida, a vida de cada um dos meus irmãos que vieram aqui nessa noite. Fala conosco, meu Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, e não pura e simplesmente aquilo que queremos ouvir. É esse o nosso desejo, a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa série nesse capítulo 19 é princípios que devem reger um ajuntamento solene na presença de Deus. Princípios que devem reger um ajuntamento solene na presença de Deus. Domingo passado, com a graça de Deus, nós vimos aqui 3 princípios fundamentais. O princípio da mediação, a importância da presença da figura de um mediador entre Deus e o povo. Vimos o princípio da gratidão, quando Deus traz à memória daquele povo os grandes feitos para a vida deles e também os planos que ele tinha estabelecido para aquela nação. E nós vimos o terceiro princípio, que foi o princípio da revelação absoluta, quando Moisés expõe para aquele povo todas as
palavras do Senhor. Todas. E nós mostramos que não pode existir um ajuntamento se não tiver fincado nesse tripé: mediação, gratidão e a pregação da palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Hoje eu gostaria que nós pudéssemos pensar em mais alguns princípios. Esse texto é muito rico. Esse texto revela para nós os princípios que devem reger o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, o culto a Deus, a reunião solene na presença de Deus. Como eu disse, o povo de Israel estavam acampados no sopé do Monte Sinai. Esse acampamento vai durar em média 11 meses. E esse povo ali acampado, eles estão recebendo a lei. Nós estamos diante da solenidade de entrega da lei. Deus está fazendo um pacto, uma aliança com o povo. Deus havia tirado o povo do Egito. Deus havia pegado aquele povo rude, aquele povo sem instrução, e Deus agora está transformando aquele povo em uma nação, mas não uma nação qualquer. Deus quer formar uma nação com um governo teocrático, um governo onde Deus é quem governa, onde Deus é o soberano, é o rei supremo, absoluto daquele povo. E é muito interessante, meus irmãos, que nessa solenidade do pacto, da aliança que Deus está fazendo com o povo, nós vemos esses princípios eternos, normativos para a igreja dos nossos dias. É claro, o texto fala-nos de uma realidade histórica. É o povo de Israel que saiu do Egito no 3º mês, que está no pé do monte, que está recebendo as tábuas da lei, que está recebendo todo esse código de leis para formar uma nação teocrática. Isso é um fato histórico, irrepetível. Porém, os princípios que estão fincados aqui, eles servem para nós. Então vamos ver hoje à noite, mais 5 princípios que devem reger um ajuntamento solene na presença de Deus. O primeiro está aqui no versículo 9. Olha aí o que diz o versículo 9. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. O quarto princípio que nós precisamos ter em mente quando estamos em um ajuntamento solene na presença de Deus é que a liderança, ela precisa ser autenticada e ela precisa ter a credibilidade diante do povo. Ela tem que ser autenticada por Deus e ela tem que ter a credibilidade diante do povo. É muito interessante, meus irmãos, que Deus está constituindo Moisés como líder daquela nação, como líder daquele povo. É ele o homem que Deus usou para libertar aquele povo. Moisés, nós sabemos, tudo isso está acontecendo com ele porque ele é um tipo de Cristo. Moisés representa, simboliza a pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso libertador, aquele que foi usado por Deus para libertar o povo. Mas é interessante, meus irmãos, que nesse versículo 9, Deus está nos ensinando um princípio maravilhoso. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum pastor, nenhum líder religioso pode se levantar diante do povo, arrogando para si o título de líder desse povo, se não for convocado, se não for autenticado por Deus. Quem escolhe Moisés é Deus. Quem levantou Moisés foi Deus. E Deus está agora fazendo com que esse povo de Israel dê credibilidade a Moisés. Deus está agora autenticando o chamado de Moisés diante do povo. Ele diz: Moisés, eu vou vir ao povo numa nuvem escura. Eles vão ouvir a minha voz,
Mas eles não podem me ver, porque eu me comunico com esse povo a partir de você. Você é o líder, você é o mediador, você é a pessoa que eu escolhi para estar diante desse povo. E esse povo precisa crer em ti. Esse povo precisa acreditar em ti. Eu estava lendo um comentarista chamado Colin. Ele diz o seguinte: o povo de Israel não podia acreditar em Deus se também não acreditasse em Moisés. Não há como você dizer que acredita em Deus e você desprezar e você não crer na liderança que o próprio Deus estabeleceu, na liderança que o próprio Deus levantou. Então aquele povo precisava acreditar não somente em Deus, mas acreditar também em Moisés. A palavra de Moisés tinha que ser uma palavra verdadeira, revelada, uma palavra que tinha peso na vida daquele povo. E Deus está dizendo: eu vou vir numa nuvem escura para que esse povo creia em você, Moisés, em você. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que privilégio aquela nação tinha, ter um líder da fibra, do calibre de Moisés. Um homem íntegro, um homem fiel a Deus, um homem que trazia todas as palavras de Deus para o povo. Um homem que não era perfeito, era cheio de defeitos, tinha um temperamento alterado, mas era um homem comprometido com o Senhor, um homem de oração, um homem da palavra, um homem íntegro. O que é interessante, meus irmãos, é que por mais de uma vez o povo de Israel se levantou contra o líder que Deus havia colocado sobre eles, e pagaram um preço caro por isso. Os próprios familiares de Moisés se levantaram contra ele, os próprios amigos de Moisés se levantaram contra ele, e porque Moisés tinha sido levantado por Deus, aquele povo pagou caro por isso. Então esse é um princípio fundamental, querido, o princípio da autenticação e da credibilidade da liderança espiritual. Hoje nós vivemos uma crise. Foi feita uma pesquisa aqui no nosso país e chegaram à conclusão que as 3 classes mais desacreditadas no nosso país são os políticos, a polícia e os pastores. As 3 classes mais desacreditadas na nossa nação: político, polícia e pastor. E isso é terrível. Isso é terrível, porque se a liderança espiritual ela não tem respaldo, ela não tem credibilidade, ela não tem moral, ela não tem chamado de Deus para estar à frente do povo, isso vai gerar um caos, isso vai gerar um problema. Moisés é o homem levantado por Deus e que tem a sua liderança autenticada pelo próprio Deus. Aqui tem uma coisa importante para você pensar. A igreja reformada, ela entende que o chamado de Deus, a vocação na vida de um homem, ela tem que vir do Senhor. É Deus quem chama, é Deus quem escolhe, é Deus quem elege, é Deus quem levanta o presbítero, o diácono, o professor da escola dominical, a liderança da igreja, o pastor da igreja. Mas é interessante que a igreja reformada entende, e está aqui o princípio, que ninguém pode dizer que é chamado por Deus, que teve uma revelação de Deus, se o povo não reconhece esse chamado, se o povo não dá credibilidade a esse chamado, se o povo não vê esse chamado. Deus está dizendo: Moisés, esse povo precisa crer em ti, esse povo precisa crer que eu estou te enviando, que eu estou falando com você, que eu estou me revelando para você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós podemos correr o risco de alguém dizer assim: ah, eu fui chamado por Deus para ser um pregador, mas só ele acha isso. E quando se dá a oportunidade para ele pregar, 99,9% da igreja não aguenta ver ele pregar, mas ele diz que foi chamado por Deus para ser um pregador. Ou então alguém diz assim: eu fui chamado para louvar, eu fui chamado para ser um levita na casa do Senhor, que louva ao Senhor.
Aí você dá o microfone para ele cantar, e ele canta desafinado, canta todo errado, o povo fica todo mundo agoniado, e ele diz assim: não, mas Deus me chamou para isso. Deus não chamou. Porque quando Deus chama, Deus dá respaldo para a liderança, Deus dá o dom, e Deus faz com que o povo reconheça que você foi chamado para aquela função, para aquela tarefa. Esse é um princípio bíblico, um princípio histórico reformado que a nossa igreja adota. O chamado de Deus, a autenticação é Deus e a igreja reconhecendo. Segundo princípio, meus irmãos, de um ajuntamento solene, está aqui no versículo 10 e 11. Diz assim: disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O primeiro princípio nesse texto aqui é o princípio da autenticação e credibilidade da liderança. O segundo princípio é o princípio da pureza e da santidade diante do Senhor. O Senhor está dizendo através de Moisés: purifica o povo, consagre o povo. Moisés vai lá e pede para esse povo lavar as vestes, pede para esse povo fazer uma limpeza geral. Você acha, meu irmão, que Deus está preocupado com vestes? Você acha que Deus está preocupado com um sabão, um sabonete que vai ser passado em uma roupa? Não. O que Deus está fazendo, e a grande maioria dos comentaristas que olham para esse texto vê por esse viés, o que Deus está fazendo é levando aquele povo a uma reflexão profunda. Porque quando Deus está determinando para aquele povo lavarem as suas vestes, se purificarem, aquele povo deveria descer ao rio, eles deveriam pegar sabão, pegar água, lavar aquela roupa, passar o dia inteiro lavando toda a roupa da casa. E na mente deles, eles estavam dizendo: o Senhor exige de nós pureza, limpeza. O Senhor exige de nós purificação. Deus está ensinando o princípio para aquele povo a partir de uma coisa tão simples: lavar as vestes, lavar a roupa, purificar-se no seu dia a dia. Deus está dizendo que a igreja do Senhor não pode jamais estar na presença dele se não tiver esse ideal, esse foco de pureza, de santidade na sua vida. O que precisa ser purificado na minha e na sua vida? O que precisa ser limpo? O que precisa passar água, sabão? O que está aí como nódoa, como sujeira, como coisa que não presta? E que precisa que Deus venha trabalhar no nosso coração para que a gente faça uma lavagem geral na nossa vida. Deus está ensinando isso para o povo, meus irmãos. Vocês não podem chegar diante de mim impuros. Vocês não podem chegar diante de mim com sujeira. Vocês têm que purificar-se e lavar as vestes. E Moisés vai dar ordem para o povo. Vai todo mundo para o rio. Naquela época não tinha máquina de lavar, né? Vai todo mundo para o rio, esfregando a roupa. E à medida que vai esfregando a roupa, a mente está pensando: eu preciso também ser limpo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que é necessário que o homem se purifique para chegar diante de Deus. E é interessante, meus irmãos, que aqui não tem nada a ver com sacrifício pessoal. Aqui não tem nada a ver, como eu disse, com vestes, com conceitos e princípios humanos, com normas humanas. Quando o escritor lá de Apocalipse, João está escrevendo, ele vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pelas portas. Se nós queremos cumprir esse princípio aqui, nós queremos entender
que em Jesus Cristo, nossas vestes, a nossa vida já foi completamente lavada. Nós já temos, meus irmãos, o privilégio de adentrar a presença de Deus, apesar dos nossos méritos e deméritos, porque a nossa veste já foi lavada no sangue do Senhor Jesus Cristo. É importante a gente entender duas coisas. Primeiro, ser santo é uma posição. Você já é santo e acabou. À medida que você está em Cristo, à medida que você foi lavado no sangue de Cristo, à medida que a palavra de Deus entrou em você e mudou a sua vida, você é santo. É a sua posição. Mas a santidade é um processo contínuo na nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso que nós devemos desenvolver a nossa salvação dia após dia. A minha posição em Cristo é de santo, mas eu tenho que viver o processo de santidade no meu dia a dia, e como eu ainda estou na carne, a cada dia eu vou crescendo, eu vou desenvolvendo. Mas é importante a gente entender isso aqui. Jamais o homem poderia chegar diante de Deus com as vestes sujas. A veste suja significava injustiça, pecado, uma vida de impureza. Ah, querida, em nome de Jesus, como eu disse, não são regras humanas, não é o tamanho da saia, não é o tamanho do cabelo. Em nome de Jesus, clame a Ele nessa noite, para que você seja lavado completamente com o sangue dEle, para você ter direito de estar na presença de Deus, incondicionalmente, para você ter direito de estar na presença de Deus, alegre, com convicção, com alegria, com interesse na sua vida, porque você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você já foi purificado, você já vive uma vida de santidade na presença do Senhor. Mas aqui tem outro princípio interessante para nós. Versículo 12: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar o monte será morto, mas mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Primeiro princípio é o princípio da autenticação da liderança, da credibilidade da liderança. Ela tem que ser chamada por Deus, ela tem que ser reconhecida pelo povo. Segundo princípio, o princípio da santidade. Quando nós só podemos chegar diante de Deus uma vez que nós fomos lavados completamente no sangue do Cordeiro de Deus. As nossas vestes foram lavadas no sangue do Senhor. Mas o terceiro princípio é o princípio que vai nos ensinar, meus irmãos, que nós não podemos adorar a Deus ao nosso bel prazer, de acordo com a nossa imaginação. É o princípio dos limites absolutos de Deus. É muito interessante isso aqui. E os reformadores vão entender este princípio e vão trabalhar esse princípio no chamado princípio regulador do culto. Deus está colocando limites, meus irmãos, naquela solenidade. Deus está dizendo: olha, eu vou me revelar, eu vou descer, eu vou falar com o povo, eu vou dar a lei para o povo, mas você vai colocar aqui limites. E ninguém ultrapassa esse limite. Porque aquele que ultrapassar, seja homem, mulher, animal, criança, o que ultrapassar o limite que eu estou estabelecendo, morre. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós não podemos estar na presença de Deus. Nós não podemos ter um ajuntamento solene na presença de Deus de acordo com a nossa imaginação, com as nossas ideias, com as nossas teologias pessoais. Quem determina o limite é o próprio Deus. Os reformadores, como eu disse,
Chamavam isso de princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? Só pode existir no culto a Deus aquilo que é determinado pela Escritura. Aquilo que não é determinado pela Escritura não pode existir no culto a Deus. Porque eu não posso adorar a Deus da maneira que eu quero, da maneira que eu penso. E nós vamos ver isso aqui quando estudarmos o segundo mandamento. Quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Você não vai se curvar diante das imagens. Você não vai adorar as imagens. Lembre-se que esse povo poderia fazer imagens de esculturas, não para adorar ídolos, mas adorar o próprio Deus através dessas imagens. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles estavam querendo adorar o Deus verdadeiro da forma errada, da forma que Deus não estabeleceu. Então o Senhor está nos ensinando um princípio aqui, o princípio regulador. Só pode existir no culto, só pode existir no ajuntamento solene, só pode existir na presença de Deus aquilo que é limitado, que é determinado, que é colocado pelo próprio Deus. Os luteranos, eles vão pensar um pouco diferente de nós. Eles vão dizer que naquilo que a Bíblia silencia, ou que a Bíblia não proíbe, nós podemos colocar no culto. Por exemplo, a Bíblia não fala proibindo velas, ou proibindo determinadas coisas. Então, se a Bíblia não fala, nem a Bíblia proíbe, eu posso colocar na liturgia do culto. Os reformadores e a nossa igreja segue essa linha, dizia o seguinte: não, nós só podemos colocar na liturgia do culto, nós só podemos ter um ajuntamento solene na presença de Deus, nós só podemos adorar a Deus de acordo com aquilo que Ele revela na sua palavra. O que a palavra de Deus diz que deve ter em um culto? É essa a pergunta. Não é eu que vou determinar, não sou eu que vou criar. A palavra de Deus, por exemplo, não diz que deve ter dança no culto. A palavra de Deus, por exemplo, não diz que deve ter testemunho no culto. A palavra de Deus, por exemplo, não diz que deve se passar um filme no culto. A palavra de Deus não vai dizer para nós uma série de coisas, por isso que nós não devemos fazer. E a nossa postura deve ser, o que ela diz que deve ter no culto? Aí ela diz, deve ter oração, deve ter louvor, deve ter palavra, deve ter um momento de consagração daquilo que eu tenho para o Senhor, daquilo que o Senhor me deu. Isso ela diz. Então, meus irmãos, isso é importante para nós, porque nós estamos vivendo uma época muito confusa, onde as pessoas não respeitam os limites revelados pelo próprio Deus, onde as pessoas querem adorar a Deus de acordo com a sua imaginação, com a sua mente, com o seu coração, e não de acordo com os princípios que o próprio Deus está estabelecendo. Imagine que o povo de Israel chegasse para Moisés e dissesse: Moisés, que nada, um limitezinho. Moisés, faz o seguinte, coloca esse limite aqui um palmo mais para lá. A gente quer estar mais próximo, a gente quer chegar mais junto do Senhor. Imagine que esse povo fizesse isso. Morreriam. Isso é tão sério, meus irmãos, porque o que nós estamos vendo hoje nas igrejas evangélicas do nosso país é algo terrível. Quando se tira o púlpito da exposição da palavra e coloca-se em ringue de boxe. Quando se tira a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para o povo, e coloca-se luzes, uma pista de dança, e nós começamos a dizer que isso é culto a Deus, e que estamos atraindo os jovens por causa disso. A questão é, Deus mandou fazer isso? Essa é a questão. A palavra de Deus estabelece isso. A palavra de Deus diz que nós devemos substituir a pregação pelo testemunho. A palavra de Deus diz que nós devemos substituir a pregação por um filme, por melhor que ele seja. A palavra de Deus diz que nós podemos trocar os hinos que devem louvar a Deus no culto por músicas profanas, como muitas igrejas já estão fazendo.
Nada contra a você escutar uma poesia, a você escutar uma música, nada contra. Quem tiver alguma coisa contra, eu respeito, nada contra. Agora não no culto. Não no culto. Quando nós estamos aqui, nós estamos para cultuar a Deus, para louvar a Deus, e apesar de muitos de nós acharmos que a liturgia pertence ao pastor, dando aquela ideia de que o pastor pode fazer o que quiser na liturgia, pode inventar qualquer coisa na liturgia, pode mudar a ordem da liturgia, pode tirar os elementos da liturgia, ele não pode. A liturgia não pertence ao pastor, ele simplesmente supervisiona. A liturgia não é do pastor. O pastor supervisiona. A liturgia é de Deus. A liturgia é estabelecida pela palavra de Deus. É Deus quem diz: vocês vão me adorar com esse limite. Vocês vão me adorar dessa forma. Por que nós não temos imagens aqui? Porque o Senhor disse que nós não deveríamos adorar com imagens. Por que nós não usamos outros mediadores? Porque o Senhor diz que no culto nós só temos um mediador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por que nós colocamos a pregação? Porque a palavra de Deus é a revelação de Deus para a igreja. Simplesmente por isso. Então, querido, muito cuidado. Muito cuidado quando você vê ajuntamentos e mais ajuntamentos dizendo que está na presença de Deus, mas com os elementos que não fazem parte da vontade de Deus. É criação do homem, é objeto do homem. Tenha cuidado. Por mais que o líder seja carismático, por mais que a igreja esteja crescendo, por mais que o movimento esteja tomando conta da nação, tenha cuidado. Tenha cuidado. O que nós estamos vendo hoje é uma mudança dos princípios estabelecidos por Deus. O nosso Deus é um Deus de limite, irmãos. E Ele diz: não passa daí. Não passa daí. No culto tem que ter oração, palavra, louvor. Tem que ter a consagração. Não pode passar disso. O que passa disso é procedência maligna. O culto tem que ser teocêntrico. Deus é o centro. Então, no dia que você for para uma igreja, ou você participar de um culto, onde a centralidade não está sendo o Senhor Todo-Poderoso, mas está sendo um homem, um pastor, um líder, uma figura da igreja, cai fora de lá. É por isso que eu sou contra essa história de culto do bebê, culto não sei de que, culto daqui. Culto é para Deus. Culto é para Deus. Se quer fazer chá de bebê, chá de panela, chá de casa nova, faz. Agora não use o culto para isso. Há um tempo atrás nós vimos em uma igreja nossa, fizeram um culto, o povo tudo com a camisa, com a foto do pastor, a imagem do pastor no data show, fotos dentro da igreja, com todo o ministério do pastor. Irmãos, isso é idolatria. Idolatria. Você pegar um culto a Deus e mudar a visão do povo que deve ser para Deus, para um líder, é idolatria. É idolatria. O primeiro princípio aqui dessa noite é o princípio que vai ensinar a mim e você reconhecer a liderança estabelecida por Deus. Segundo princípio é o princípio da santidade, da pureza. É preciso lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. É preciso ter sido alcançado pelo Senhor Jesus. Terceiro princípio, o princípio dos limites absolutos. Eu adoro a Deus de acordo com aquilo que Deus revela. Revela. Quarto princípio. O texto diz assim, versículo 14. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia. Eu vejo aqui um princípio fundamental. O princípio da prontidão e pontualidade.
Irmãos, Moisés subiu várias vezes ao monte. Deus estava falando com Moisés, revelando a Moisés a sua vontade, e Moisés descia, passava as informações para o povo, depois subia de novo, e Deus diz: olha, prepara o povo. Você tem 2 dias para preparar esse povo. No terceiro dia eu vou falar com eles, eu vou me revelar a eles. Então, no terceiro dia, estejam prontos. Aquele povo não podia atrasar, aquele povo não podia deixar para o 4º dia, aquele povo deveriam estarem prontos para ouvir a voz de Deus. Querido, em nome de Jesus, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando, quantos de nós que vivemos hoje, nós perderíamos essa ocasião tão maravilhosa? Porque muitas vezes nós não temos essa prontidão, essa pontualidade, essa disciplina. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos relapsos. Aquele povo tinha um prazo, eles tinham 2 dias para lavar as vestes, eles tinham 2 dias para se purificarem, eles tinham 2 dias para estarem prontos. Os homens de Israel deveriam marcar os limites lá em redor daquele monte, alguns entendem que eles cavariam ali um buraco ao redor do monte, não seria uma coisa tão fácil, mas tudo deveria estar pronto no terceiro dia, porque Deus no terceiro dia, pontualmente, desceria para falar com eles. Aquele pastor, não sei se é James Hunter ou Hunter, quem entende de inglês aí, me ajude, escreveu o livro Monge Executivo. Ele diz o seguinte, que quando você se atrasa, você está passando 2 mensagens. Primeiro, você está dizendo: o meu tempo é mais importante do que o tempo das outras pessoas. Segundo, você está dizendo para aquela pessoa que você não a valoriza tanto assim. Você costuma chegar atrasado? Você costuma deixar as pessoas esperando? Você não é aquela pessoa de prontidão, de pontualidade, aquela pessoa que disciplina o seu horário, disciplina as suas tarefas, para no dia marcado estar ali, na hora marcada. Agora é interessante que quando você faz isso com o outro, é uma coisa. Agora, quando nós estamos fazendo isso com Deus, por que a gente não se atrasa, meus irmãos, para pegar um voo? O aeroporto agora é do outro lado. Eu tenho certeza que a grande maioria, quando tiver um voo marcado, 2 horas antes, 3 horas antes, vai pegar um táxi, pegar um ônibus, chamar alguém para estar lá, porque não pode perder. Por que você não se atrasa para uma audiência? Mas, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho. Por que será que nós nos atrasamos quando diz respeito ao ajuntamento solene na presença de Deus? Por que será que o culto começa 18h30 e a gente deixa para tomar banho 18 horas? Por que não 1 hora antes? 1h30 antes? Por que não colocar isso como prioridade? Eu vou encontrar-me com o Senhor. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar o Senhor, eu vou ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Então eu tenho que estar pronto, eu tenho que ser pontual, eu tenho que chegar na hora. Por que a gente não ajeita a roupa antes, a comida antes? Deixa tudo pronto. A gente não faz isso com o trabalho. Chega 3 dias atrasado no teu trabalho, para ver a suspensão, para ver o carão que o chefe vai dar, ou até mesmo uma demissão. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí eu chego meia hora depois, e às vezes eu chego e ainda fico conversando com as pessoas, apertando a mão, tirando a atenção.
Irmãos, se nós devemos ser pontuais, se nós devemos estar prontos para as coisas desta vida, para o nosso trabalho, para pegar um voo, para ir a uma audiência, para isso ou aquilo outro, muito mais, quando diz respeito a estar na presença de Deus. Deus está dizendo para Moisés: olha, no terceiro dia eu vou descer e vou falar com esse povo, e esse povo deve estar pronto, deve estar preparado, tudo organizado nos mínimos detalhes, roupa lavada, deve estar tudo pronto. Aquilo que o Senhor disse para eles quando eles estavam saindo do Egito: olha, quando passar o anjo da morte, vocês devem estar tudo pronto, sapato nos pés, vocês devem estar vestidos, vocês devem estar com o sacrifício já pronto, porque quando passar, vocês devem partir. Como é que está a sua prontidão para o Senhor? Você perderia essa solenidade? Terceiro dia, quase 2 milhões de pessoas deveriam estar acampadas ao redor daquele monte para ouvir a voz de Deus. Já pensou Moisés, os líderes de Israel, as mães, os pais, passando na frente daquelas casas: meus filhos, vamos lá, vamos se ajeitar, já pegaram a roupa, já se vestiram, já estão prontos, vamos lá, hoje é o dia, o Senhor vai falar audivelmente conosco, o Senhor vai se revelar a nós, já está vindo aí uma nuvem, já está aparecendo uma nuvem, Deus está chegando, Deus está vindo falar conosco. E quem sabe aquela mãe apressando o filho, apressando a filha, apressando o esposo: vamos, é hora, é hoje o dia. Nós precisamos disso, querido. Nós precisamos disso. Eu não quero jogar peso para você, Deus me livre. Eu enfrento isso, eu sei o que é isso. Mas, meu irmão, em nome de Jesus, no dia do Senhor, nós vamos aprender isso aqui, a importância de separar um dia para Deus, para as coisas de Deus, para adorar a Deus. No dia do Senhor, querido, vai dormir mais cedo, dorme mais cedo no sábado, se levanta no domingo cedo, toma banho, se ajeita, toma café, vem para a igreja com alegria, com singeleza de coração, aprender a palavra de Deus. Acorda a sua família, chama a sua família para estar na casa do Senhor. Nós não podemos perder tempo, irmãos. Nós não podemos perder tempo. Não vamos deixar para querer vir à igreja quando não for mais possível. Deus espera de mim e você prontidão, pontualidade, disposição, disciplina para estar na hora. Ajeita a roupa, ajeita a comida, ajeita os filhos, acorda cedo, vai dormir cedo, para no outro dia estar na casa do Senhor. Mas eu quero terminar chamando a atenção para o final desse versículo 15, quando ele diz assim: e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Talvez você diga assim: mas pastor, como é que o Senhor coloca isso na Bíblia? Irmãos, Deus não é um estraga-prazer. Não. Mas o que o Senhor está trazendo para nós como um princípio absoluto é que, no que diz respeito ao ajuntamento solene na presença dEle, deve existir uma dedicação integral, uma espiritualidade integral. Até mesmo devemos abrir mão de coisas legítimas, que não é pecado. O sexo não é pecado. Na teologia popular, o homem acha que o pecado original foi o sexo, mas não foi. O sexo é uma bênção, é um presente de Deus, para ser desfrutado dentro do casamento, com a bênção do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que quando se trata de estarmos na presença dEle, nós vamos estar de forma integral.
por inteiro. Nós vamos estar completamente consagrados a Ele. Você já viu o que acontece com os times de futebol? E está a polêmica aí com relação à seleção brasileira? Querendo proibir os camaradas de fazerem sexo enquanto estão concentrados para o jogo? E divide opiniões. Alguns acham que não, eles devem ficar exclusivamente concentrados para o jogo. Irmãos, o que é interessante é que muitas vezes a gente até discute isso. Não, realmente os jogadores devem ficar presos lá na chácara, não pode receber visita íntima de forma alguma, está pronto para defender a nossa nação. E quando é um princípio de Deus, a gente quer relativizar. A gente quer dizer que está errado. A gente quer dizer que Deus está sendo carrasco. Não. Deus está ensinando a mim e você que no que diz respeito ao culto, à adoração, ao estar na presença dEle, eu tenho que estar por inteiro. Deve ser uma espiritualidade integral. Eu não posso permitir que até mesmo coisas que são lícitas tire a minha atenção, tire o foco da adoração ao Senhor. Deixa eu fazer uma aplicação que eu peço que você me entenda em nome de Jesus. Aqui, graças a Deus, eu não tenho muito esse problema não. Mas já tive em outra igreja, já vi inclusive. Pessoas que vêm para o culto, vêm adorar a Deus, senta do lado da namorada ou da esposa, e meu amigo, é beijo, é abraço, é isso, é aquilo outro. Meu irmão, não é o ambiente. Não é o ambiente. Não precisa desse estardalhaço. Para dizer que ama a namorada, que ama a esposa, não precisa no momento de culto a Deus, de adoração a Deus, estar se beijando, estar se lambendo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para adorar o Senhor, para cultuar ao Senhor. É 1h30, 2 horas. Será que nós não podemos passar 2 horas focado em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no louvor a Deus? Mas tem algumas igrejas que não dá nem para você pregar. É uma lisa-lisa, um beija-beija, mostrando uma irreverência, mostrando que não está conectado com o ambiente. Não sabe o que veio fazer ali. Quer namorar? Namora em casa. Se for casado, tem a noite todinha para namorar. A noite todinha. Mas, querido, quando você vier para a presença do Senhor, quando você vier para a casa do Senhor, deixe isso claro para a sua esposa, deixe isso claro para o seu marido, deixe isso bem claro para o seu filho. Nós estamos indo adorar o Senhor, nós estamos indo para a casa do Senhor, nós devemos aproveitar cada minuto, cada segundo, nós não podemos deixar que outras coisas tirem a nossa atenção. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus. Aqui não é ambiente de conversa, não é ambiente para namoro, não é ambiente para fazer comércio. Não, aqui é ambiente para louvar ao Senhor. Deus está exigindo daquele povo uma espiritualidade integral. Abra mão, meu filho, de algo que é lícito, bom, prazeroso. Mas abra mão por um instante, para que você possa ouvir a minha voz, para que você possa contemplar a revelação que eu tenho para você. Querido, o apóstolo Paulo disse que seria bom que os casais muitas vezes parassem um pouquinho e dissessem assim: vamos fazer um jejum aqui para orar, para buscar a Deus. Ele disse que não deve ser por muito tempo, para que o inimigo não tente. A irmã também não pode dizer assim: eu estou jejuando 1 mês. Se você jejuar 1 mês, você corre o risco de seu marido ser tentado lá fora. Mas a palavra de Deus diz que você, como marido, como esposa, deve jejuar, deve orar, deve separar um tempo para estar na presença do Senhor. Abrir mão de uma coisa lícita, de algo que não é pecado, mas que eu estou abrindo mão para me consagrar mais ao meu Deus.
Ah, querido, em nome de Jesus, se nós entendermos esses princípios, que não são meus, é da palavra de Deus, a nossa vida vai ter uma revolução tão grande. A nossa igreja vai passar por um poderoso avivamento. Se nós tivermos a figura do mediador, da gratidão, se nós estivermos aqui, meus irmãos, com o coração aquecido para ouvir a palavra de Deus, se nós estivermos aqui olhando de fato para esses limites que Deus estabelece na sua palavra, eu não quero novidade, eu não quero show, eu não quero luzes, eu quero a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para mim. Se nós estivermos aqui, irmãos, consagrando a nossa vida, se nós estivermos aqui abrindo mão até de coisas lícitas, mas para se consagrar ao Senhor, para servir o Senhor, a nossa igreja, ela terá outra história. Terá outra história. Se na hora que você chegar aqui no culto, você desligar o seu celular, a não ser que você tenha uma ligação de urgência, a não ser que você tenha alguém que vai precisar ligar para você, você tem que sair para ir buscar essa pessoa, ou para ir no hospital, seja lá o que for. Mas na hora que você chegar aqui, você desligar o celular, do Facebook, do e-mail, e dizer assim: eu vim aqui para adorar a Deus. Eu tenho certeza que o ambiente será outro. Eu tenho certeza disso. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que aplique a sua palavra em nossos corações, que esses princípios estejam queimando em nossos corações,